Eu não foquei muito no estudo e não consegui... Desculpa, Ralf, não consegui. Eu não... No caso, eu engravidei com os 20 anos, tive meu primeiro filho e isso atrapalhou nos meus estudos. Eu fui terminar, depois do meu terceiro filho, que eu fui terminar o ensino médio. Foi por necessidade mesmo e não ter estudo, porque senão eu não trabalhava na limpeza. Tinha 11 anos. 11 anos de idade, no interior de São Paulo. O que me levou ao trabalho de auxiliar de limpeza, que quando eu saí do salão, que eu me ausentei para cuidar das minhas filhas, aí quando eu retornei foi a porta que abriu para mim no momento, e a gente desempregada, é a hora que quando vem a gente pega, então foi isso. Com quantos anos você começou a trabalhar na limpeza? Eu trabalhei, quando era mais nova, trabalhei lá no norte, de faxina, na casa de família. E depois que vim para aqui para São Paulo, vim trabalhar, tem 10 anos que eu estou trabalhando na limpeza e essa é a minha vida, trabalhar e sustentar meus filhos, que eu tenho 6 filhos. E a gente que trabalha nessa profissão é muito humilhante, o povo olha mal com a cara feia pra gente, acha que a gente é tipo, não somos do nível deles e é isso, minha vida. Então, justamente, porque não tinha muita outra opção. Quando eu fiquei com o pai dos meus filhos, ele exigia assim, que eu não trabalhasse. Eu era meio que presa. Eu não trabalhava, ele não deixava eu fazer nada. Aí foi onde que, quando a gente chegou a separar, eu nunca tinha trabalhado na vida. Foi quando a gente começou quando eu separei, foi onde eu não tinha uma outra opção. Aí o único emprego que eu encontrei foi auxiliar de limpeza. Estou nele até hoje. E atualmente, você acha que o seu salário é ideal pelo trabalho que você exerce? Eu acho que não, né? Mas a gente não quer ficar desempregada, então a gente trabalha, né? Eu acho um trabalho importante, um trabalho onde muitas das vezes nos sentimos, às vezes, acuados, porque infelizmente tem pessoas que têm preconceito quanto a isso, mas é um serviço que não tenho que reclamar. Porque sem a gente, sem a limpeza, ia estar uma nojeira, né? Então, mesmo que a gente reduziu o quadro, né? Na nossa empresa reduziu o quadro. Antes, na outra empresa, era mais. Mas agora reduziu o quadro, nós estamos com menos funcionários, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. Ficou mais difícil, né? Porque como diminuiu, a gente tenta fazer o nosso possível, mas é muito complicado, porque com 3 pessoas só, para dar conta, é muito difícil. Mas, infelizmente, algumas pessoas não respeitam a gente, mas eu gosto de trabalhar onde eu trabalho. O que elas fazem para te respeitar? Eles simplesmente passam, não me respeitam, o que mais? Jogam um papel no chão, que nem eu falei, né? Às vezes dá bom dia, às vezes não dá, não trata a gente bem, às vezes aparentemente tem nojo de passar perto da gente, inclusive a mim, né? Vixe, não dá para mim te especificar exatamente o que a gente faz, porque eu faço externa, faço sala, faço banheiro, a gente faz um todo, a gente se divide, mas normalmente a gente faz tudo. Não, o povo não reconhece o que a gente faz. Por quê? Não sei, mas tipo, quanto mais a gente faz, eles não reconhecem. Quer humilhar, pisar a gente. Por algumas pessoas, sim. Por algumas pessoas eu sou reconhecida, graças a Deus. Por outras eu sou humilhada. A gente faz o serviço da gente, mas só que é um pouco humilhante.
O povo gosta muito de humilhar a gente que trabalha nessa profissão é muito humilhante. Noutra firma que eu trabalhava, o cara falou que eu tinha pegado uma carteira e depois ele foi e achou dentro de um carro e eu tive que estar na delegacia. Aí isso para mim foi humilhante, porque os outros ficaram rindo e a gerente pegou e derramou minhas coisas lá em cima da mesa, aí foi humilhante para mim isso aí. Das pessoas simplesmente, quando eu estiver passando pano no chão, eles não respeitam, passam, eles jogam papel no chão, eles bagunçam tudo, o lixo. Que era tipo assim, eu trabalhei numa casa e eles não queriam que a gente comesse, né? Então você tinha que almoçar na sua casa. Se você trouxesse a sua marmita, eles achavam que você ia pegar alguma coisa da casa deles. Então, eles ficavam te vigiando. Então, eu trabalhei tipo 2 meses, mais 2 meses muito apreensivo. Porque por mais que você não queira se sentir humilhada, você acaba se sentindo humilhada. Porque não é porque você é empregada que você tem que ser discriminado. Porque você está ali para fazer o seu serviço, mas eles colocam um monte de como que é a palavra? Eles te deixam apreensivo porque, será que você vai mexer na minha geladeira? Será que vai comer alguma coisa? Muitas vezes aconteceu isso. Então era muito ruim nessa parte. Então hoje eu prefiro estar trabalhando numa terceirizada do que estar trabalhando numa casa de família, porque a gente foi muito discriminado. Humilhada. Você acha que o seu trabalho é invisível? É como se fosse, eles tratam como se fosse invisível. Isso não muda da gente ter preconceito a qualquer área de serviço, seja auxiliar de limpeza, seja aquele que trabalha em reciclagem, ou seja aquele que é um chefe maior, independente disso. Eu acho que a gente deveria de não ter esse tipo de preconceito. Muitas das vezes se sentimos sim invisível, né? Ainda mais quando chegou essa época de pandemia. Foi uma época que a gente sentiu muita discriminação, porque infelizmente foi um caso que isso aconteceu em todo mundo. E a gente sendo auxiliar de limpeza não tinha nem como, né? Porque a gente está à frente de tudo, de estar higienizando, de estar fazendo a limpeza. Então, eu senti um certo preconceito. Eu espero que um dia tenha, né? Que alguém reconheça o que a gente faz. Invisibilidade social tem uma profundidade muito grande no contexto da sociedade atual, né? Invisibilidade social está muito ligada à discriminação, não pertencimento nos olhos do outro, principalmente. Significa o não visível, né? O outro olha como o outro como não visível, não me importa. A sensação de estar invisível, de ser invisível, ela pode acarretar e tem como consequência muito impacto mental, né? Desde raiva, sentimento de vazio, não pertencimento, desvalia, porque é o tempo todo eu aqui embaixo, né? Eu sou uma pessoa submissa e a partir dessa submissão eu não tenho controle, um invisível de autonomia, né? Essas mulheres, elas se sentem invisíveis de autonomia, submissão, falta de controle, né? Falta de possibilidades. Tem várias camadas aí de discriminação, de preconceito, que pode ter um impacto significativo na saúde mental, né? E aí a gente pode falar de ansiedade, de depressão, entre outras coisas. Acho que o povo tinha que ver o que a gente faz, o trabalho da gente ser mais importante, né? Que a gente dá mal duro para trabalhar, para fazer a limpeza e não é reconhecido. Em vários lugares a gente é muito maltratada, o povo olha que nem a gente, sei lá, só porque somos do nível baixo. Os grandão que deveria ver isso aí para a gente ganhar mais, um pouco a mais, que é pouco. Não dá para manter uma casa para quem tem muitos filhos, entendeu? A gente não tem tempo de ir numa reunião das crianças, porque não pode faltar, se faltar é descontado,
pagamento, VR, tudo. São aí, sem serviços gerais, ganhando o que eu ganho, eu acho muita humilhação. Ganho muito pouco para esse tipo de serviço. O que eu acho que o que falta para a gente ser reconhecido é a gente ter, as pessoas nos respeitarem mais. Os nossos governantes, né? Os nossos governantes pensar um pouquinho na nossa categoria, né? Independente de qualquer profissão, nós somos humanos, nós temos sentimentos e temos coração e nós sentimos, mas que não vale a pena. Somos todos iguais, independente de qualquer profissão.